Twilight é um renomado espião que foi encarregado da missão Strix, que visa como alvo Denovan Desmond. A missão envolve um grande conflito político e social, que, se concluída com sucesso, garante a paz mundial. É claro que, para uma missão tão importante, um plano perfeito foi construído, e faz parte dele que Twilight arrume uma esposa e tenha um filho. Essa família é o principal divisor entre uma ideia tão tradicional, mas eternamente presente. Depois de cair nas graças da massa, Spy Family ficou bastante popular e hoje em dia conta com audiência muito alta. Eu acho que Spy Family ocupa um lugar vago há um certo tempo. Fazia tempo que o público não se sentia tão próximo assim dos personagens. Eu costumo elogiar personagens bem desenvolvidos, mas construir personagens marcantes também é um outro lado dessa moeda. Carisma é uma ótima ferramenta. Além de ajudar a aproximar o público, ela acaba sem querer dando a sua personalidade para a obra. Twilight, Yor e Enya são tão diferentes, mas tão singelos, que essa diferença se torna a característica principal que o autor cava. Cada um deles possui uma perspectiva muito singular do mundo, o que não só cria uma diferença muito grande com o resto dos outros personagens, mas com eles mesmos. Mas quando normalmente o diferente acaba se afastando, aqui eles naturalmente aprendem a se entender. Para vocês verem a importância da experiência, nenhum autor já nasce sabendo e estreando sua melhor obra. Tatsuya Endo misturou 3 das suas passadas obras não só para dar o estilo, mas como a forma de Spy Family. Você vai perceber que a maior parte das famílias sanguíneas, como os Desmond por exemplo, se detestam, mas em diferentes e opostas relações entre estranhos são completamente positivas, principalmente os Forges. Twilight, Yor e Enya parecem ter um buraco em suas vivências, e ao longo do tempo elas se completam. Existe uma verdade em Yor e Enya de formarem uma família, um laço mais profundo. Isso faz falta na vida de cada uma delas, o que já não é tão evidente assim pro Lloyd, mas tá na cara que existe e em alguns momentos a gente tem faíscas de um pouco disso. Para formar os Forges, Twilight assume a identidade de Lloyd Forger. Como o espião que ele é, percebam que tudo pro Lloyd é só um detalhe técnico, e ele é extremamente materialista. Todas as suas índoles são retorcidas em prol da missão, e por causa do seu sorriso Colgate brilhante, talvez assim a gente não consiga ver ele como um vilão. Mas o bom é que isso é algo explorado, essa separação dos personagens Lloyd e Twilight. E essa visão materialista é usada em tudo. Às vezes não. Em muitos momentos é difícil saber se o Lloyd está sendo realmente sincero e se esse mesmo filtro ainda é usado na escolha de uma criança. Como a sua filha, Lloyd decide adotar Anya porque ela demonstrou potencial e não por nenhum outro motivo. Mesmo que essa relação tenha se demonstrado um peso, e um peso enorme, ainda assim, quando tudo falava que ele descartaria sem mais a garota, esse filtro técnico ficou no armário. Talvez pela infância, a gente tenha presenciado a primeira separação entre o grande Twilight e o modesto Lloyd. A última vítima da Operação Strix é Yor, e faz todo sentido ela estar entre os Forges. É isso que eu quero dizer. Laços profundos não são construídos por acaso. Há algo principalmente no coração de Yor que é preenchido por Anya e Lloyd. E não é só dela, mas ela é a personagem mais evidente que isso acontece. Yor é uma mulher distante e disfuncional. Não é incomum ver a relação dela com o gore e com a violência, e como isso faz parte dela e da sua real profissão. Essa conexão profunda com o outro mundo faz dela muito distante do nosso mundo, e essa distância machuca. Os olhares atravessados, os julgamentos por ela nunca ter se casado, a dificuldade de formar conexões. A gente vê que até mesmo com Yuri, isso não é nada fácil. E com eles, esse fardo se torna mais leve e gradativamente mais fácil de nascer um amor genuíno. Mesmo com os erros e os próprios julgamentos dela, Lloyd e Anya mostram a ela um sentimento não muito familiar. Entender, aceitar, desse jeito, sem mais. Daqui pra frente a gente vai acompanhar duas histórias, que como nos moldes antigos, elas se entrelaçam e não se esbarram.
Como muitas histórias hoje em dia não conseguem fazer, ela aproveita a trama de suspense com conflitos políticos para poder avançar e aprofundar ao mesmo tempo os nossos personagens. É importante perceber que o anime se passa numa versão alternativa da Europa. Ou seja, até mesmo a ambientação da cidade, os comportamentos das pessoas, ideias de moral e ética são todas reforçadas em cima de protocolos, do jeito de agir, da ética ou elegância. Mesmo que ela seja totalmente falsa e só nesses tempos seja apenas um comportamento só já generalizado e não mais consciente. Além de ser levado muito a sério, práticas como o matrimônio e o adultério. Além, é claro, da existência da própria família como conceito. Então, é normal ela mostrar muitas vezes esses comportamentos éticos serem usados apenas como uma forma de discriminação. Como acontece com o Yor, por exemplo, ou com o Lloyd, que ele consegue disfarçar suas intenções só usando um guia rápido de boas maneiras. Eu gosto de citar isso porque parte da Operação Strix é que Enya seja aceita na Academia Eden, onde o filho de Donovan estuda. Quando eles começam o exame, um dos professores, Henry Anderson, começa a ser uma figura mais recorrente, e a gente começa a perceber ele como a representação dessa figura da ética, da moral, além de incorporar, claro, todos os elementos da instituição que ele trabalha. Durante o exame, um dos docentes pergunta sobre a mãe de Enya. Comovida, ela não consegue dar uma resposta, e isso poderia parecer para a academia que ela tem uma má relação com Yor. Esse simples motivo poderia fazer eles serem reprovados. Sem paciência, eles desistem e partem. Henry fica dividido com a fala de Lloyd. Parte da deselegância assume a violência, mas parte da elegância assume a verdade. Essa é uma das melhores cenas que ilustra bem essa passagem. Enquanto Lloyd se esforça ao máximo para que Enya tenha uma aproximação com Desmond, o filho de Donovan, o que acaba não acontecendo, ele começa a entender que as características técnicas que ele esperava talvez não seja o único caminho que possa percorrer para que a operação aconteça. Lloyd acaba tendo problemas ao decidir que tipo de pai ele deve ser e qual a forma mais eficiente de se comportar na frente de Enya, com seus métodos rigorosos ou com um Lloyd que surgiu recentemente e começou a perceber agora os comportamentos comuns. A Enya definitivamente não é uma personagem que eu gosto muito e eu não acho ela muito bem feita. Ela é mais uma escada para usar em outros personagens e fazer a história continuar fluindo. E óbvio que ela é 100%, é uma ótima forma de chamar a atenção do público e garantir alguns aplausos. Sem perceber, Lloyd tenta implementar em Anya muitas de suas visões protocoladas e que faz parte da sua falsa etiqueta, como o serviço comunitário, por exemplo, que visava apenas uma pontuação maior no Éden, e não uma mudança positiva, mas muitas vezes isso acontece de forma natural, do jeito dela, como o mundo realmente é. Spy Family brilha por não cair nos gostos dos problemas convencionais. Poderia muito bem se camuflar eternamente por trás de diálogos infinitos e trocas de afetos que nunca levam para lugar nenhum. O tempo inteiro, o desenrolar da Operação Strix orquestra cada um dos grandes eventos e serve como um revestimento do que está sendo contado. Esses problemas internos são sinérgicos com outras características que Endo dá para sua obra. Um ótimo ritmo, uma trilha, ainda que não maestral, mas que segue bem o seu próprio estilo. Contando com assuntos massivos, o país da história se passa por uma grande instabilidade política. Donovan é o líder nacionalista e o regime parece imitar um sistema real nosso. E o anime parece dar bastante atenção a isso, ainda que de forma cômica. Terrorismo e ativismo, como por exemplo o atentado ao prédio previsto pelo cachorro de Enya. Ou seja, acaba que muito da Operação Strix faz com que a gente tenha a sensação de que pelo menos alguma coisa está acontecendo e que a história não está simplesmente parada. Mesmo com todo o arsenal já montado de Spy Family, ele ainda consegue dar seguimento da sua história e manter o ritmo de um conto interessante. Quando Lloyd dá um cachorro a Enya, ele deixa claro a responsabilidade que ela tem que ter com ele. Responsabilidade é um compromisso importante para o Lloyd. Será mesmo? Fica no ar que essa preocupação com Enya vai sumir quando a missão acabar, pois ele vai abandoná-la, tanto ela quanto Yor. E seja lá o que isso pode causar nas duas. Essa figura paterna que ele mesmo dá para ele é o principal conflito entre o Lloyd e entre o Twilight. Principalmente quando Silver Sherwood, um dos contatos que ele tem, acaba relembrando a sua filha. Parte das preocupações de Yor surgem quando ela entende que precisa ser algo do qual ela não é. E quando, por exemplo, tenta aprender a cozinhar, ela se apega
lembrando das antigas memórias de sua mãe, possivelmente o último laço real que ela teve. Tudo isso porque ela parou de pensar pois se provar aos outros é uma arrogância individual. Pode ter certeza, ao desistir disso, ela começa a fazer algo de coração para alguém. Outros personagens têm momentos que exemplificam melhor a falta dos laços. Damian, filho de Donovan, possui tudo, menos a atenção do pai, que é a coisa mais importante para o garoto. E tudo que lhe foi passado é uma velha ética de uma família que usa o refino como cobertor. Nightfall, por outro lado, é uma profissional de destaque que obviamente não consegue lidar com o frio ambiente do seu trabalho, despejando em Lloyd a única figura emotiva que ela já teve, que é a sua referência de mistura entre o pessoal e o trabalho. E ela também deixa explícito um pouco da velha cara do agente Twilight. Há também personagens que invariavelmente acabam sem perceber e sem querer adquirindo esse laço mais próximo. George descobre a falência da empresa da sua família e que ele sairia da escola por falta de grana, mesmo que ele tenha entendido só depois que a empresa só seria adquirida e não vendida. Glooman recebe uma clássica despedida dos seus colegas. Ele formou um conjunto de laços ao redor dele sem nem perceber. Encerrando o primeiro passo das operações, o ápice do encontro entre Twilight e Donovan finalmente acontece. É bom o suficiente que toda a trama até aqui tenha dado as proporções para o que ela estava contando. Mas outras coisas importantes também ficaram nítidas nesses últimos episódios, principalmente a reflexão do conforto, porque tanto a família quanto as conexões daquele mundo podem se resumir ao conforto ou à proteção. Lloyd faz isso com Yor e Anya através muitas vezes do seu autocontrole, sem estresse, sem preocupações, controle absoluto. E quando ele acorda ouvindo a mesma canção que lembrava sua mãe, ele se recorda desse conforto. E enquanto ele tentar proporcionar conforto ao mundo da ameaça política nacional, Yor proporcionará o conforto de seus braços a Anya, talvez muito melhor do que ele mesmo, esse experiente espião, já tenha conseguido oferecer. Spy Family é uma história muito positiva, que tem pontos muito interessantes, mas também tem pontos negativos. Existem várias coisas que não me agradaram e várias características que eu acho que poderiam ser descartadas. Spy Family não tem nenhuma característica que seja realmente 100%. Na verdade, ela tem várias pequenas coisinhas que juntas acabam fazendo o anime. Mas infelizmente, a história está sendo levada por um caminho um pouco mais comercial. E isso não é novo. O próprio autor disse que construiu os personagens para que eles vendessem mais para o público e não necessariamente os personagens que ele queria construir. Então eu queria deixar bem claro que coisas como, por exemplo, diálogos infinitos, um tom muito específico de novelinha, além, claro, de muitos episódios que são bem descartáveis. Mas como história, ela consegue ficar ali um pouco acima da média, vamos dizer dessa forma. Os capítulos vão continuar e a segunda temporada já foi anunciada. Eu acho que eu espero vocês lá.